seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, falando sobre geopolítica energética, nossa terceira etapa de conversas aqui sobre esse assunto. Se você não conferiu na tela do Band News TV antes, nas outras 2 semanas anteriores, dá uma ouvida no podcast, por exemplo, ou vai até as nossas redes sociais, lá você pode conferir também o programa, viu? E aí ficar por dentro de tudo que a gente falou aqui, desde a guerra na Ucrânia até o papel do Brasil nessa transição, falando sobre negócios internacionais envolvendo transição energética, tá tudo lá. Hoje nós vamos falar sobre futuro e também sobre presente. Mais uma vez eu vou receber a Ariaster Baumgratz Chimelli, que é professor titular de Economia na Universidade de São Paulo, Bruna Mascote, sócia sênior da Catavento, consultoria de estratégia ESG, Anábal Santos Júnior, secretário executivo da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural. E antes de ouvir os nossos convidados de hoje, vamos a uma perspectiva diferente sobre esse mesmo tema. Bom, não é trivial dirimir os efeitos da crise russa sobre a transição energética. Eu vou tentar explicar o porquê. De certo modo, a própria questão da transição energética tal, ela se coloca hoje, é uma questão que envolve uma urgência climática. Então é uma transição energética muito diferente das passadas, quando as inovações tecnológicas, o excedente do produtor e do consumidor guiaram fortemente as grandes mudanças dos sistemas energéticos. Primeiro da biomassa para o carvão, fundamentalmente, século XVIII, século XIX, e depois, no século XX, a transição energética muito calcada nas inovações associadas ao petróleo e, em menor instância, no gás natural. Atualmente se esperava muito da transição energética visando a descarbonização da economia ou das economias, e isso significa a substituição dos combustíveis fósseis. E traduzia-se essa ideia através de diferentes linhas narrativas possíveis para o mundo ou trajetórias de desenvolvimento socioeconômico e tecnológico. Basicamente são 5 trajetórias normalmente pensadas na literatura científica, mas eu vou destacar aqui 2. Uma delas, aonde o mundo vê o desenvolvimento de movimentos nacionalistas, trajetórias de desenvolvimento individualizadas e uma tendência de manutenção da atual conjuntura tecnológica. E uma outra que envolvia a necessidade, de fato, de atender à urgência climática e, nesse sentido, a maior cooperação entre os países e investimentos importantes para vencer barreiras tecnológicas e, ao mesmo tempo, fazer a trajetória de descarbonização se tornar mais rápida. Essa trajetória de descarbonização depende muito fortemente desse cenário de acordo global, de entendimento da necessidade do investimento para ultrapassar barreiras tecnológicas e barreiras de mercado. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, o maior exportador de diesel do mundo, grande exportador de gás natural para a Europa. Quando a gente vê essa crise russa, a gente vê ela também no âmbito de uma trajetória de acirramento dos movimentos nacionalistas e mesmo respostas de curto prazo dos países para lidar com o problema da elevação do preço do petróleo e do diesel. Não são respostas calcadas num planejamento de longo prazo visando o melhor uso dos combustíveis e mesmo a substituição gradual da energia fóssil, e tampouco no caso da geração elétrica a gás natural se vê uma mobilização forte em relação à questão da perda do gás russo. Então a tendência, quando a gente olha essa resposta à questão da Rússia, é de um reforço da trajetória nacional, esparsa e desagregada, e não de um reforço da trajetória de um acordo global em prol da ambição climática. Mais uma vez, muito obrigado por nos atenderem. Bem-vindos e bem-vinda, Bruna. Ariaster, a gente tem no Brasil uma grande construção em Angra dos Reis, que é a usina nuclear. Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Angra 3 não foi terminada até hoje. O BNDES afirma que a capitalização da Eletrobras tem um papel fundamental no término dessa obra, ou seja, sem a capitalização da Eletrobras, não tem grana para financiar a usina de Angra 3. Por que o Brasil está nesse patamar da energia nuclear? Ela não anda no mundo ou no cenário internacional nós estamos atrasados? Queria que você contextualizasse, por favor, o Brasil nessa história também, para depois a gente partir para os nossos convidados também.
Olá, obrigado pelo convite mais uma vez. A energia nuclear no mundo inteiro, ela estacionou. Ela passou por um período de crescimento grande e depois ela estacionou. Por que ela estacionou? Em grande medida, ou talvez essencialmente, por causa de uma resistência da população, né? Ao longo do tempo, a tecnologia aumentou muito e a energia nuclear é relativamente segura. A forma de armazenamento dos resíduos é relativamente segura e a probabilidade de um acidente acontecer é bastante baixa. Agora, o que acontece? Quando um acidente de fato acontece, e frequentemente isso tem a ver com gestão, foi o caso de Fukushima, foi o caso de Chernobyl, por exemplo, os efeitos são devastadores, né? E por conta desses efeitos devastadores, a população tem uma resistência muito grande. No entanto, mais uma vez, nós temos uma tecnologia que melhorou muito e a energia nuclear não deve sair da mesa quando a gente fala em combustíveis limpos. Eu não estou tentando mitigar ou minimizar os danos que acontecem quando existe um acidente, mas nós precisamos, mais uma vez, focar muito numa gestão bem feita, em regiões seguras, né, que não sejam sujeitas a coisas como tsunamis, terremotos e coisas do tipo, e nesse sentido a gente tem uma boa posição no Brasil. E isso sim pode voltar à pauta e ser parte da solução que nós procuramos para uma energia sem emissões de carbono. No caso brasileiro, é verdade, né? Essas coisas custam dinheiro e precisam ser financiadas. E a Eletrobras, enfim, sofre dos problemas de uma estatal, né? E a gente precisa considerar com muita seriedade essa capitalização da empresa para que a gente possa explorar essas alternativas. Bruna, bem-vinda mais uma vez ao Capital Natural. Eu quero pegar esse gancho contigo para falar um pouco de transição energética e como é que você observa o Brasil nessa conversa hoje em dia também. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pelo convite aqui para estar no programa mais uma vez. Eu acho que, como a gente já falou nos outros programas, o Brasil, a transição energética é uma grande oportunidade, né? Globalmente, como a gente falou nos outros programas, quando a gente olha para a Europa, por exemplo, ou para os Estados Unidos, são países altamente dependentes de carvão, são países altamente dependentes de combustíveis fósseis em sua matriz energética, e a transição ali vai ser custosa, vai ser extremamente desafiadora, porque não necessariamente a fonte que vai substituir vai ser mais competitiva economicamente. Então, certamente é um desafio muito grandioso, principalmente então se a gente olha para a China e Índia, que são países aí que estão crescendo ainda muito, ainda tem um contingente muito grande de suas populações com pouco acesso à eletricidade ou sem acesso totalmente, então ainda precisa aumentar, por exemplo, esse crescimento aí da oferta de eletricidade, que hoje tem suas matrizes elétricas para mais de 70%, 80% dependentes de carvão. Então, o Brasil está num cenário muito mais positivo e está em termos de mix energético, onde alguns países querem chegar daqui a 20, 30 anos. Nós realmente estamos muito bem em termos de nosso mix total. Dito isso, o futuro não vai abrir mão que a gente continue diversificando nossa matriz, dado que nós somos muito competitivos economicamente, então não é mais uma discussão de que a gente precisa subsidiar solar e eólico. O Brasil é competitivo hoje nessas fontes, altamente competitivo, então a gente tem um potencial gigantesco a ser explorado. Além disso, a gente tem nossos recursos de bioenergia, que permitem aí uma descarbonização do transporte em paralelo, né, em complemento à eletrificação e a outras fontes, como eventualmente hidrogênio para o transporte de longo curso. Então, a gente tem muitas oportunidades para explorar e a gente tem um setor de óleo e gás pujante, que gera, né, benefícios para a sociedade e receita para o Estado. E a gente tem um potencial a ser explorado desde que esse potencial de óleo e gás seja feito de menor emissão possível. Então, né, a gente vê que, globalmente, a demanda por combustíveis como óleo e gás tende a atingir um platô e, eventualmente, começar a reduzir, se a gente quer limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus, por exemplo, para reduzir os eventos climáticos extremos e os seus impactos na sociedade.
E se a gente vai começar a ter uma demanda menor, a competição por quem vai conseguir vender o seu barril, o que vai estar ali em jogo? Então a gente vai querer o barril com menor emissão, com menor preço, porque ninguém vai abrir mão de custo. E a gente fala agora, mais recentemente, né, com essa guerra da Ucrânia, o barril ESG. Então, o barril que não está financiando um regime autocrático, que não está financiando uma guerra, que não está financiando violação de direitos humanos, nem direitos da comunidade local. Então, assim, a produção de óleo e gás vai ter um papel aqui no Brasil, mas essa produção de óleo e gás vai ter que ser muito responsável, seja em termos de emissões, em termos sociais, ambientais. E é isso, o Brasil tem muita oportunidade aí para a transição. Mas aí entra o barril, por exemplo, da Arábia Saudita, né? Que é um barril que é bem recebido no mundo, mas que tem lá suas questões políticas e também de repressão, né? Exatamente. E assim, eu acho que é algo que talvez a sociedade não estivesse tão sensível antes. Acho que com essa crise da Rússia entra uma discussão do o que meu consumo de energia está financiando. E é algo que a gente, portanto, a transição para fontes renováveis melhor disponíveis localmente em cada país tende a ser uma forma de você reduzir essa dependência de importações, eventualmente de países onde você não concorde com as práticas locais. Né? O Brasil, por outro lado, pode ser visto como um país a se beneficiar se ele conseguir garantir um ambiente de negócios competitivo, respeito às melhores práticas ESG, né, combate ao desmatamento, etc. Então, a gente pode ser visto como um país onde o barril possa ser valorizado nesse aspecto, e se a sociedade continuar olhando, né, para o que esse meu consumo energético vai financiar. Anábal, seja bem-vindo ao Capital Natural. E eu gostaria também de uma palavra sua sobre esse tema, esse ponto que a gente está abordando aqui agora, nessa terceira etapa da nossa conversa. Prazer, uma honra retornar aqui a esse programa, e também já fiquei muito satisfeito com o debate que nós tivemos nos programas anteriores, e acho que a Bruna trouxe aí uma questão muito interessante que vai me permitir colocar aqui uma visão da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, que é a pegada social, vamos dizer assim. A gente, aqui no nosso âmbito, a gente faz um trocadilho, nós temos um programa de SEG e não ESG, né? Porque, como ela bem colocou, o Brasil está muito bem posicionado na questão do meio ambiente. Nós temos uma cultura prevencionista, talvez até acessível, mas no meio ambiente nós não temos grandes destratos ambientais há muito tempo, né? E como o professor citou aí, fenômenos tão graves como aconteceram em Chernobyl e também lá no Japão, nós não vivemos isso em nenhum setor aqui, nem mesmo o nuclear, até porque temos praticamente inexiste, né? Mas essa pegada do social que a Bruna colocou é muito relevante, porque, veja, se você faz uma comparação da questão ambiental com a questão social no Brasil, nós estamos, de certa maneira, muito mais dramático o quadro social do que o quadro ambiental. E só para complementar também, antes de atacar esse ponto que eu estou levantando agora, nós temos, recentemente foi divulgado, inclusive, um dado da Petrobras, nós estamos providenciando nossos estudos de inventário, mas a Petrobras divulgou, e nós temos um barril com talvez um dos menores índices de emissão de gás de efeito de estufa do mundo, né? Estou falando da produção mesmo, né? Da extração de petróleo. Mas voltando a essa questão da relevância social, eu só queria compartilhar aqui com todos a capacidade de geração de emprego que a indústria de petróleo tem, um dado trazido pelo BNDES. Para cada emprego direto que a indústria de petróleo tem, ela gera 9 indiretos e 36 ou 37, eu vou na dúvida, empregos indiretos pelo efeito renda. E por que isso do efeito renda não é tão exuberante? Porque a nossa média salarial da atividade de petróleo e gás é 5 vezes a média salarial da atividade em geral no Brasil, da atividade econômica em geral no Brasil. E a melhor forma de você combater as questões sociais é você fazendo distribuição de emprego e emprego com qualidade com relação a essas questões que eu estou colocando. Então, queria compartilhar isso. Uma das nossas pegadas sociais aqui é gerar emprego de qualidade em regiões onde se precisa, os IDH são muito baixos, como, por exemplo, na região Nordeste. Então, isso tudo, os efeitos sociais das empresas independentes no Brasil já se faz sentir em cidades que talvez sejam até desconhecidas pelo grande público, como Mossoró, como Carmópolis, como Catu,
onde são cidades pequenas e que têm tido uma possibilidade de uma verdadeira revolução de geração de emprego a partir desse programa de desinvestimento, com entradas mais fortes dos operadores independentes aí na produção de petróleo e gás no Brasil como um todo. Então, essa é a minha contribuição com relação à questão nuclear. Eu não sou especialista em nuclear, mas eu, dentro da filosofia que nós defendemos aqui nos programas anteriores, da pluralidade, eu acho que é bem-vinda, e o professor colocou um ponto muito relevante, que é a questão da gestão e os traumas que esses acidentes deixaram, que, aliás, até hoje, nesse conflito da Rússia com a Ucrânia, a gente visita esse tema da dificuldade, inclusive, das tropas se mobilizarem na região de Chernobyl, e situações como essa acabam criando essa aversão aí à energia nuclear, que eu acho que também tem que ser superada. Anábal, eu já ouvi muita gente boa falar o seguinte: ó, o setor está aproveitando agora para produzir o máximo que pode enquanto as regras não se afunilam. É verdade isso? É isso mesmo ou não é bem por aí? Então, na verdade, o setor está acelerando agora porque no Brasil a gente tinha um gap de aceleração na atividade de produção de petróleo e gás de maneira geral. Se vocês terem uma ideia, o número é assustador. Nós só conseguimos 5% das nossas bacias sedimentares, que são as bacias que têm potencialmente capacidade de ter óleo. Então, 95% das bacias brasileiras, elas são absolutamente desconhecidas, não houve nenhuma atividade exploratória lá. Então, é por isso que, a partir do momento que as empresas independentes começaram a assumir um papel mais relevante na indústria petróleo no Brasil, isso está sendo acelerado. Se você tem uma ideia, recentemente o Ministério da Minas e Energia divulgou os ativos que estão operados hoje por empresas independentes aumentaram em 300% num fenômeno de menos de 2 anos. E eu estou falando de aumentar produção e aumentar reservas. Nós temos ainda um baixo fator de recuperação dos nossos ativos. Aqueles 5% que foram conhecidos e foram explorados, nós temos um baixo fator de recuperação. A média mundial é em torno de 35%, e nós só conseguimos extrair 23%. Então, temos muita oportunidade e nós estamos acelerando porque o Brasil tem pressa justamente para gerar benefícios sociais a partir da geração de emprego e renda. Então, nós já estamos acelerando já há algum tempo e não tem nada a ver com a guerra nem com a transição energética. Infelizmente, nós vamos nos encaminhando para essa parte final dessa nossa conversa sobre geopolítica energética. E me veio à mente a seguinte cena, lá dos anos 90, eu estou com 34 anos, de um comercial de TV que falava: o brasileiro é apaixonado por carro. E era um estímulo para que as pessoas comprassem carros. Hoje, as crianças da minha rua, aqui em São Paulo, crescem e eu vejo muito mais bicicletas do que carros pelas ruas ali do bairro onde eu moro. E aí eu queria ouvir de vocês que mundo está por vir, e se essa geração que está chegando agora tende a ser a geração mais mobilizada para trazer exemplos como o que a Bruna trouxe, de se importar de onde vêm as coisas, não apenas da prateleira ou da bomba de gasolina. Ari Aster, primeiro queria começar contigo para a gente poder fazer um exercício aqui de que mundo está por vir, claro, com base nos estudos e com base em tudo aquilo que a gente já ouviu até aqui. É muito difícil fazer previsões, né? É bom a gente fazer previsões que daqui a para 300 anos, porque a gente não vai estar aqui para checarem se a gente falou, né? Acertou ou não. Mas a gente pode olhar para o que está acontecendo nas cidades no mundo. Está acontecendo uma tendência de pessoas, por exemplo, especialmente pessoas mais jovens, né, no início das suas carreiras, das suas atividades produtivas enfim, estudantes, até pessoas um pouco mais velhas em outras partes do mundo, né, chegando à meia-idade. E esse fenômeno é uma concentração dessas pessoas morando perto do centro da cidade, em vários casos em prédios que não têm garagem, e fazendo uso de um transporte público eficiente. Isso tem 2 componentes, né? Tem um componente de uma geração e tem um componente também dos incentivos que a gente está encontrando, né? Quando eu digo da geração, eu estou falando dos princípios que essa geração está desenvolvendo, que são diferentes das gerações antigas. Essas pessoas estão muito mais preocupadas com sustentabilidade ambiental, sustentabilidade do consumo delas e assim por diante.
E tem um aspecto econômico também, né? A gente está começando a sentir esses impactos da precificação do carbono, dos combustíveis fósseis. E a gente está vendo o exemplo no Peru, a gente viu o exemplo na França, no Jaqueta Amarela. Na minha opinião, na própria Ucrânia, antes da guerra, isso aconteceu. No Brasil, um pouco antes da Copa, no governo Dilma. Isso, ele pinta um quadro que é o seguinte: na essência desses movimentos, na minha opinião, está não o preço do combustível fóssil em si, mas desigualdade social, né, que é uma coisa que a pandemia escancarou para a gente sempre soube, mas escolheu ignorar, no mundo inteiro. A pandemia escancarou isso para a gente e a gente precisa lidar com isso de frente. Essa geração, então, tem esses valores e a gente tem uma chance grande de mudar de curso por conta dessa nova geração. E tem esses incentivos. Então, voltando aqui, o que a gente tem visto nas cidades é esse tipo de movimento de morar no centro, com consumo mais sustentável, em espaços menores e sem necessariamente utilizar carro. Para isso acontecer, a gente precisa de fazer um investimento para acompanhar essa tendência, que é o investimento no transporte público de qualidade e limpo. Bruna, por favor. Acho que o professor Ari Aster já falou diversos elementos muito enriquecedores sobre esse futuro, né? Eu acho que, complementando ou reforçando alguns aspectos, acho que, sem dúvida, não só a nova geração, mas a sociedade como um todo tem evoluído para cada vez mais uma conscientização do seu impacto para promover uma sociedade melhor mesmo. Então, a gente está falando de uma preocupação, seja com a transição energética, mudanças climáticas, o que o seu consumo está impactando, com a desigualdade social, com a própria utilização de fontes menos emissoras. Então, certamente, isso vai se refletir nesse ativismo de redes sociais que a gente vê hoje em dia. Então, tudo é muito mais rápido, qualquer deslize hoje já está nas redes sociais, já está sendo altamente vocalizado. Então, a sociedade tem esse poder hoje muito mais forte de cobrar posicionamento das empresas, de direcionar governos a ouvir suas demandas, e isso certamente é muito bem-vindo na medida em que pode fortalecer a democracia, fortalecer valores democráticos. Por outro lado, acho que a gente tem que sempre lembrar das condições de países ainda muito longe da realidade de pequenas cidades europeias. Assim, a gente fala, né, eu falei de China, de Índia, a gente tem a África, são países que precisam conseguir aliar o seu modelo de desenvolvimento para fazer um leapfrog, né, para pular a fase onde a gente ficou utilizando altamente veículos à base de combustão interna, onde a gente desenvolveu indústrias altamente dependentes de carvão, que eles precisam conseguir fazer um modelo de desenvolvimento que não dependa disso e que possa caminhar direto para um modelo mais sustentável, seja em termos climáticos, migrando para fontes mais renováveis, seja se preocupando com os seus impactos ambientais e sociais ao longo ali do seu entorno. Então, acho que é uma sociedade certamente que evolui, e eu acho que a gente tem que olhar, e como o professor falou, para toda a sociedade, né? Para aqueles que estão excluídos também, e que precisam, portanto, fazer parte de todas as soluções e desse futuro que a gente quer traçar, que seja um futuro melhor, mas para todos, né? Não só para alguns. Certamente. Anábal, por favor. Isso é um bom tema de reflexão, né? Eu acho que essa evolução aí do comportamento humano, ele vai ter também uma diversidade, às vezes uma diversidade perversa, né? A gente não pode esquecer que quase 3 bilhões de pessoas no mundo ainda usam lenha para a cocção. Então, é muito difícil essas pessoas mudarem o hábito de consumo porque elas não têm nem atendido as condições básicas. Mas, de uma maneira geral, eu acho que nós já estamos vivendo isso. Eu acho que o carro já perdeu esse protagonismo que você se referiu aí no seu questionamento, né? Tem vários modelos onde o rental está muito mais em voga, né? Os programas de compartilhamento de carro, e isso já denota assim, um desapego a essa questão do ter, né? E mais uma preocupação global com a sua própria pegada, tanto de carbono como social, como de governança, né? Que também é uma coisa importante. A gente sempre tem sempre padrões muito mais estreitos, mais rígidos para os outros do que para a gente mesmo. Então, acho que isso é um processo irreversível. Também a digitalização traz uma componente nova nessa dinâmica aí de mudança de hábitos
comportamentais, tem algumas outras indústrias sendo desafiadas por método de digitalização que vão mudar muito o perfil e rapidamente, né, do consumidor e do indivíduo, né? Eu tenho um filho de cerca de 30 anos, carro não faz parte dos planos dele, definitivamente. Ele tem outros planos de viajar, melhorar o seu padrão de cultura, mas efetivamente carro não é um item que ele demande, nem que ele tenha objetivo de ter, como eu tive, por exemplo, que era o sonho de consumo que você colocou. E dentro dessa linha aí tem outras coisas que também já não estão mais na nossa realidade, né? Lembra situações onde governar é construir estradas. Eu acho que isso também não é mais cabível aqui. Talvez governar seja ter linhas óticas, né? Fibras óticas, talvez seja essa a maneira mais contemporânea. Então, eu não tenho dúvida que nós estamos caminhando para um mundo em determinado aspecto melhor, com mais consciência dessas questões, mas temos um abismo social que eu acho que, nesse particular, a atividade de petróleo, de produzir petróleo no Brasil também pode contribuir para diminuir esse abismo, né? E assim, a gente encerra a nossa terceira e última etapa dessa conversa sobre geopolítica energética, de como vários assuntos acabam conversando e convergindo sobre o mesmo tema. Quero agradecer demais ao Areaster Baumgratz Chimelli, professor titular de Economia da Universidade de São Paulo, a Bruna Mascote, sócia sênior da Catavento, consultoria de estratégia e ESG, Anábal Santos Júnior, secretário executivo da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural. E, claro, a você que nos acompanhou até aqui, nas nossas redes sociais, na tela do Band News TV, no podcast também, fique à vontade para participar sempre, para rever e para ouvir novamente todos os programas do Capital Natural. Boa semana pela frente e até a próxima.